What's up, everyone? This is Teacher Fábio Carvalho here with you, and today we have something new for you. I've got something new for you. I think you're gonna like it, so stay tuned. E aí, galera, beleza? Teacher Fábio Carvalho aqui com vocês mais uma vez no YouTube para trazer um vídeo novo aqui no canal, um modelo novo de vídeo que a gente nunca fez aqui. E eu espero que você goste, sinceramente, que é um vídeo que eu espero que engrandeça aí sua aquisição de inglês, que melhore e ajude você a continuar adquirindo inglês de forma alegre, diferente, criativa, leve, especialmente divertida. E antes de começar o vídeo, eu já peço que você já deixe o seu like aqui para ajudar a gente a levar o inglês, levar a aquisição de inglês para mais pessoas, para que mais pessoas possam ter aí a oportunidade de falar essa língua que eu amo tanto, que eu gosto tanto. We'll be right back after this. Como eu disse, o modelo desse vídeo é um modelo que a gente nunca fez aqui no canal, que é o modelo React. Você deve ter percebido aí na nossa abertura. React. O que é React? É um modelo bastante difundido aqui no YouTube, você já deve ter visto algum. Na verdade, a pessoa toca o vídeo e ela reage àquele vídeo. Geralmente alguma coisa que é dita ou que é feita, né, dependendo do tipo de vídeo. Aqui a gente vai focar no inglês. Então, a ideia aqui é que as expressões, o vocabulário, as estruturas sejam usadas e destacadas para ajudar a melhorar o seu inglês. E nesse primeiro React, eu trouxe um vídeo do canal do Dave Ramsey. O Dave Ramsey é um consultor financeiro que atua nos Estados Unidos e ajuda pessoas que têm problemas de dívidas a melhorar o seu patamar econômico, sair da dívida, conseguir fazer mais dinheiro e melhorar financeiramente. Então o Dave é um cara muito conhecido, muito famoso, tem o seu canal no YouTube. E eu trouxe um vídeo dele especificamente porque nesse vídeo ele fala de uma coisa muito doida. É uma mulher falando com ele e ela diz para o Dave, em determinado momento, que ela e o marido contraíram uma dívida de $1 milhão. Yes, $1 million. $1 million. That's a lot of money, né? $1 milhão. Então o Dave vai tentar ajudar esse casal a sair da dívida de alguma maneira. E a gente vai aproveitar momentos desse vídeo para trazer as expressões, as estruturas, coisas que serão interessantes para o seu inglês. Alright? So let's get started. Channing is with us in Washington, D.C. Hi, Channing. Welcome to the Dave Ramsey Show. Hi, Dave. Thank you for having me. Sure. What's up? Ok, então a Channing, que está em Washington, D.C., capital dos Estados Unidos, ela começa falando Thank you for having me. Thank you for verb ing. Então ela usou thank you, mais o verbo, mais a partícula ing, que para nós vai soar como se fosse um infinitivo. Então seria algo, por exemplo, como thank you for having me, como ela diz, né? Então, obrigado por ter a minha presença aqui. Me ter aqui como convidada no programa. Um outro exemplo que eu trouxe aqui, thank you for coming over. Então, o que seria? Obrigado por passar aqui. Obrigado por vir aqui. Coming over, né? Geralmente você usa mais para situações em que você foi convidado, convidada para alguma coisa e a pessoa que te convidou, ela fala, né? Agradece você por ter vindo. Então, thank you for coming over. Ou thanks for saying that. Thank you for e thanks for é a mesmíssima coisa. Então não muda nada. Nesse sentido, a mesma coisa. Então, thanks for saying that. Obrigado por dizer isso. Às vezes uma palavra de carinho, uma palavra de conforto, uma palavra de motivação. Então, funciona também nesse sentido. Thanks for saying that. So I live in D.C. I just recently got married about 3 months ago. Congratulations. Thank you. And my husband and I have really decided we need to be really focused on the same page about our finances. Alright, então ela fala aí, ela usa uma expressão que ela usou para dizer que ela e o marido decidiram estar na mesma página, decidiram estar em acordo sobre alguma coisa da vida deles, e ela usa a expressão on the same page. Então vamos dar uma olhada nessa expressão. To be on the same page. Então é uma expressão que eu gosto de usar bastante, bem interessante, e ela tem essa ideia de você estar em acordo com alguém. Você está on the same page, está na mesma página. Então o exemplo que eu trouxe aqui. To be on the same page. My husband and I really decided we needed to be
focused on the same page about our finances. É o que a Channing diz no vídeo. Então isso quer dizer o seguinte: meu marido e eu realmente decidimos que precisamos estar focados na mesma página sobre as nossas finanças. Pretendem estar de acordo com o planejamento financeiro deles dois. Então, to be on the same page. Aí tem mais um exemplo, né? Aqui a ideia de to be on the same page, o significado, meaning, in agreement on something. Então seria em acordo com relação a alguma coisa. I don't think we are on the same page yet. Então, eu acho que a gente não está ainda na mesma sintonia, a gente não está ainda de acordo com relação a alguma coisa. É o exemplo que eu trouxe aqui. I don't think we are on the same page yet. Uma expressão parecida com to be on the same page é to see eye to eye. É uma daquelas expressões que a gente chama de body expressions, porque são expressões relacionadas a partes do corpo. Então, to see eye to eye é uma expressão semelhante a to be on the same page. Vamos dizer que seja um bônus aí para você. Então, quando você see eye to eye com alguém, você está concordando com alguém. Então, por exemplo, my friend and I always see eye to eye. Então, meu amigo e eu sempre concordamos, sempre temos a mesma opinião. Então, when you see eye to eye with someone, you agree with that person. Então, se você concorda com aquela pessoa, você see eye to eye com ela. E aí fica a pergunta aqui que você pode responder nos comentários. Do you always see eye to eye with your friends? Tell me in the comments. Então, diz aí no comentário se você concorda sempre com seus amigos. Do you see eye to eye with your friends? Or are you on the same page about anything with your friends? Então, se os seus amigos estão aí na mesma página. But together we have probably just under $1 million in debt, and we want to know $1 million in debt. $1 milhão em dívidas. Okay, how much of that is a mortgage? E aí o Dave pergunta para ela, ok, how much of that is the mortgage? Então vamos entender o que é mortgage. Check it out. Mortgage. A pronúncia é essa, a gente não leva em consideração esse T aí no meio da palavra. Mortgage. Você vai falar mortgage. Mortgage, na verdade, é a hipoteca. É o pagamento de um financiamento imobiliário. E muita gente se enrola nos Estados Unidos, aqui como no Brasil também, com o pagamento desse financiamento da hipoteca. O Dave pergunta, ok, how much of that is a mortgage? Então, quanto dessa dívida, how much? Lembra que quando você pergunta de dinheiro, coisas incontáveis, coisas que você não conta 1, 2, 3, 4, 5, você vai usar how much. Então, how much of this is a mortgage? Ele pergunta. E ela fala, the mortgage about 210, about 210. Então, $210 mil dessa dívida é a hipoteca deles, tá? É o financiamento imobiliário. 210. E aí você tem mortgage aqui, né? A loan used to purchase or maintain a house, land, or the types of real estate secured by the property itself. Então, o que significa isso aqui? Mortgage é um empréstimo usado para comprar ou manter uma casa, terreno, no caso land, or other types of real estate. Outros tipos de imóveis. Real estate é imóvel. Então, se você fala real estate, você está falando de imóvel, seja qual for o tipo de imóvel, apartamento, casa, terreno, sala comercial, qualquer tipo de imóvel é um real estate, ok? It's a piece of real estate. Real estate não tem plural, isso é importante. Então, você vai dizer a piece of real estate. Secured by the property itself. Então, assegurado pela própria propriedade. Então, se você não paga o mortgage, você pode perder a casa. A casa é a garantia. Então, se você está pagando a hipoteca, se você está pagando financiamento imobiliário, nos Estados Unidos, a maioria das vezes, a garantia é o próprio imóvel. Então, se você não paga, eles tomam de volta. Então, essa é a ideia do mortgage. Do you pay mortgage here in Brazil? Você paga hipoteca aqui, você paga financiamento imobiliário? Let me know in the comments. All right? And what do you think of it? O que você acha disso? So you have $600,000 in what? 335 is about in student loans. We both have advanced degrees. Ela fala que eles têm um valor considerável em student loans. Então, o que são os student loans? Student loans é o nosso FIES. É o financiamento estudantil. A Channing fala que ela e o marido têm student loans. Então, eles têm financiamento estudantil também para pagar. Ela fala 335, então seria 335 mil
dólares, não é pouca coisa, is about in student loans. We both have advanced degrees, and then a lot of the rest is really credit cards and personal loans. Então ela fala de student loans e personal loans, que são os empréstimos pessoais. Eles também têm dívida em empréstimo pessoal. 335 mil dólares desse valor são financiamento estudantil, student loans. Isso é um grande problema nos Estados Unidos. Muitas vezes as pessoas pedem que essas dívidas sejam perdoadas pelo governo americano e isso varia de governo para governo, é mais complicado. Mas nesse sentido é muito usado student loans. Então, loan é aquilo que você pega de empréstimo. Então, personal loans seriam os empréstimos pessoais e student loans são o financiamento, é um empréstimo para financiamento estudantil. Do you have any student loans? Você tem financiamento estudantil? Let me know in the comments. We have about 335,000 student loans and about 136,000 in credit cards, 44,000 personal loans, and 35,000 car loans. Eles têm student loans, eles têm personal loans, eles têm car loans. Então eles também fizeram empréstimo para carro, para comprar carro. Man, that's crazy. É muito empréstimo para apenas um casal. Eu não sei se eles fazem essa grana toda para poder pagar esses valores. Eu acho que não, porque senão não estariam pedindo ajuda aí ao Dave Ramsey. Mas é muito empréstimo. So be careful with loans. Okay. How old are you? I'm 29. Okay. So, E ele pergunta, how old are you? How old are you? Quantos anos você tem? Ela, I'm 29. Fala, eu tenho 29. Então, I'm 29 or I'm 29 years old. As duas respostas estão corretas. Nativos geralmente vão falar I'm 29. what in the world? What in the world? What in the world? O Dave pergunta, what in the world? O que você está pensando? Cara, what in the world? O que você tá... Que loucura é essa? O que você tá fazendo? Então, o Dave pergunta isso pra ela, né? What in the world were you thinking? Esse é o exemplo que eu trouxe aqui. Que loucura que você estava pensando, cara? O que você estava pensando? O que você estava querendo fazer? What in the world were you thinking? What on earth is that? What on earth é muito parecido com what in the world. Tá? What on earth seria Earth é o nosso planeta, Terra. Então, what on earth is that? What the hell are you doing? Isso é uma outra variação para what in the world and what on earth. What the hell are you doing? Muitas vezes você pode usar também what the heck are you doing? Para não ficar tão... algumas pessoas não gostam de usar a palavra hell, que faz referência a inferno. Então assim, as pessoas usam heck. Também é muito usado H-E-C-K. Então, what in the world is going on? Então, o que está acontecendo? Que loucura é essa que está acontecendo? Então, sempre que você quiser falar, cara, que doideira é essa? Que loucura é essa? Perguntar, né? Cara, que doideira é essa que tá fazendo? What in the world are you doing? What in the world were you thinking? Right? What on earth is that? Então, essa é uma expressão muito legal para você usar sempre que você tiver esse sentimento assim de, meu Deus, o que essa pessoa tá fazendo? Que doideira é essa? So, yeah. I mean, are you both on this, or is this just one of you that's completely lost your mind? Dave pergunta, are you both on this? Então ele fala assim, cara, os dois estão juntos nessa história aí? Ambos estão juntos? Are you both on this? Ambos vocês estão nessa história aí? Ou alguém aí perdeu a cabeça, né? Or one of you lost, or you lost your mind. Quer dizer, você perdeu a cabeça, você ficou completamente louca, ou ele ficou completamente louco e fez essa besteira toda aí. Vamos ver o que ela vai responder. Well, I have the majority of the student loans, and he has the majority of the credit cards. Então ela tem maior parte de dívida do financiamento estudantil e ele tem a maior parte de dívidas de empréstimos pessoais. Na verdade, os dois têm dívida juntos, né? Então não vai fazer muita diferença no final, o montante da dívida. I think it's one of those things where just making really poor financial decisions, thinking, be able to pay it down as you go, and then... E aí ela começa a explicar o que fica meio sem explicação, né? Então ela fala, eu acho que são poor financial thinking, né? Poor financial decisions thinking. Então seria isso. Seria
decisões financeiras ruins, decisões financeiras que não foram frutíferas para os dois. E ela fala, being able to pay down as it goes. E pay down, pay something down, tem a ver com o nosso próximo exemplo. So, let's go to pay something down. Então, pay something down seria como se você quisesse dizer amortizar uma dívida. Você diminuir o tamanho daquela dívida. Você pagar um pedaço da dívida para você poder amortizá-la, diminuir. É o que a própria Channing fala, né? I think it's one of those things we're just making really poor financial decisions, thinking be able to pay down as you go, and it doesn't happen. Então ela fala, eu acho que é uma daquelas coisas onde você faz decisões ruins, né? Você toma decisões financeiras ruins, poor financial decisions, no caso aqui decisões pobres, decisões ruins, thinking be able to pay down as you go. Então pensando que você vai conseguir amortizar essa dívida ao longo do tempo, as you go. Então fala as you go, conforme as coisas vão caminhando. And it doesn't happen. E não acontece. Eu acho que a gente duplicou aqui por causa desse detalhe aqui para enfatizar. Que ela fala, né? It doesn't happen. Que aí não acontece. Você contrai uma dívida absurda de $1 milhão. It doesn't happen. Yeah. Okay, so you both have advanced degrees. What are your degrees in? We do. So I have a degree, both of our advanced degrees. No, he has an MBA and I have an advanced degree in policy. I work in the government, and we actually both do now at this point, actually. E aí ele pergunta, né? Vocês dois têm graduações, vocês dois têm degrees. E ela fala, both of us have advanced degrees. E a nossa próxima palavra é to have a degree, que é muito comum quando você diz que você tem uma graduação em inglês. So, to have a degree in. Então, a Channing, ela fala aqui, ó, he has an MBA. Ele tem um Master in Business Administration. I have a degree in policy. Na verdade, ela fala I have a degree. É muito comum, em vez de você falar I have, nativos geralmente gostam muito de falar I've. É uma contração, né, do verbo have com I. Então, fica I've. Muito usado no present perfect. Esse é assunto para um outro vídeo. No caso aqui, ela fala I have a degree in policy. Então ela tem um degree em políticas, no caso assim, alguma coisa relacionada a políticas de empresa, não política de político Brasília aqui no Brasil, tal, essas coisas. Policy seriam políticas regulamentares, alguma coisa nesse sentido. Policy é voltado para isso. Ela fala, I work in the government. São políticas regulamentares governamentais, regulações, alguma coisa nesse sentido, que é o policy. Politics é a política que a gente está acostumado a ver aqui no Congresso, câmaras de vereadores, no Senado, essas coisas todas. Esse é o politics, tá? Policy é regulamentações, mais voltado para isso. Então ela tem um degree in policy. Não sei se esse curso existe no Brasil, eu acredito que não. Mas nos Estados Unidos tem outros cursos bem diferentes daqui. So, I have a degree in policy. I work in the government. Então ela trabalha para o governo. Okay, so your household income is what? Our household income is about $230. O Dave pergunta sobre o household income. So your household income is what? Então household income household é o que é da família, é o que compreende a família. Income é a renda deles. Então é a renda que eles produzem, a grana que eles fazem. So household income. Para a palavra income, a gente também tem tax, income tax, né, que é o nosso imposto de renda. Todo ano, né? Quem precisa declarar, todo ano está lá fazendo seu income tax. Então, o household income é a renda familiar dos dois juntos, quanto eles compõem como casal. E ela responde aqui. Household income is about $230. 230. Eles têm juntos aí $230 mil, possivelmente por ano, não sei se por mês. Geralmente, salários, renda nos Estados Unidos, a conta que eles fazem é por ano. Is there recognition on both of your parts how absurd this situation is? Yeah. O Dave pergunta, is there recognition how absurd this situation is? Então ele fala, vocês reconhecem que essa situação é absurda, vocês estão devendo muito mais que vocês fazem de grana, muito maior a dívida do que eles conseguem pagar. Se eles decidissem pagar agora, eles não conseguiriam. Então ele pergunta, vocês reconhecem o quão doido
É isso que vocês fizeram? Okay. Yes, there is. So I think we're both a bit scared and Ela fala, we're both scared. Então, sim, os dois estamos assustados. Okay, great. Then I'm on your team. I can skip that step. Okay. Isso é uma coisa interessante. Ele fala, so I'm on your team. Quer dizer, então eu tô do lado de vocês. Porque se ela falasse, não, a gente não reconhece essa dívida, isso aí, nem sei como é que isso aconteceu. Aí seria um problema e o Dave teria que ir por um outro caminho. Que a primeira coisa que você tem que fazer quando você tem uma dívida é reconhecer que você tem a dívida. Não ficar fugindo do problema. Okay. Well, you're scared and you should be. You're disgusted and you should be. we are. You're early in the early stages of being sick and tired and you should be. So, Yeah. Ele fala, you're scared and you should be. Você está assustado, vocês estão assustados e vocês devem estar. Ele usa o should. Então vamos trabalhar um pouquinho a ideia do should. É um modal verb. E como todo modal verb tem uma estrutura independente. Eles têm um significado já por eles próprios. Todo modal verb tem isso. Então se você fala de can, você está falando de habilidade, possibilidade. Must, você está falando de obrigação, uma necessidade muito forte. Então, no caso do should, você está falando de quê? De recomendação. Algo assim, aconselhamento. You scared and you should be. Então, vocês estão assustados e vocês devem estar. You're disgusted and you should be. Vocês estão se sentindo mal. You're disgusted é quando você está mal. Você está realmente se sentindo muito pesado, muito mal. Quando você vê uma coisa muito ruim na TV, uma situação que você fica mal, assim, you're disgusted. Não só na TV, como na vida. You're early in the stages of being sick and tired and you should be. Então ele fala aqui que eles estão no início, nos estágios iniciais, né? Early stages. Early é cedo, mas você pode considerar também algo como que está começando. The early stages of being sick and tired. Sick and tired é uma expressão que você se sente mal. Você fala, I'm sick and tired of listening to this song. Eu tô saco cheio, I'm sick and tired de ouvir essa música. Sick and tired. Então, early stages of being sick and tired and you should be. Então, vocês estão nos estados iniciais de se sentir mal, de saco cheio, vocês devem estar. here's the thing. You guys have been living at, across the board, from your education choices to your car purchases to your whatever, you've been living at about 10x where you're going to get to live for the next 3 years. Então ele fala, vocês estão vivendo numa realidade muito fora do que vocês deveriam estar vivendo. Decisões financeiras também envolvem muito isso, de orgulho, de uma série de outras coisas. Okay. Yep, that's true. So I'm getting ready to destroy your life. O Dave fala, I'm getting ready to destroy your life. Ele vai dar conselhos pesados para eles. I'm getting ready to destroy. Getting ready, eu estou me preparando, eu estou pronto, na verdade, para destruir a vida de vocês. Destroy your life. As you know it. As you know it. As you know it é uma estrutura bem legal quando a gente fala assim, da forma que você conhece. I'm getting ready to destroy your life as you know it. Então eu estou pronto para destruir a vida de vocês que vocês conhecem hoje. A vida que vocês têm hoje, que é de gastação, uma série de coisas, de endividamentos, que levou os dois a esse problema. Because your lifestyle is considerably above your extremely good income. Ele fala uma coisa que é óbvia. O estilo de vida dos dois é muito acima do que eles têm para viver. And has been for a period of time. And has been, quer dizer, e tem sido por um bom tempo. Has been for a period of time. Então, tem sido por um bom tempo. Esse has been quer dizer o quê? Começou lá atrás e vem até hoje. Has been for a period of time. And so you've gotten used to spending like you're in Congress. You've gotten used to spending like you're in Congress. Eu adorei essa expressão. Spending like you're in Congress. Eu confesso que eu não sabia que isso era usado em inglês, assim como a gente já viu aqui em português algumas vezes. Tipo, a gente sabe que políticos gastam muito dinheiro. Isso é uma coisa que vem de muitos anos aqui no Brasil e nos Estados Unidos também. Spending like you're in Congress. E ele fala, you've gotten used to. Vamos dar uma olhada no you've gotten used to. You've gotten, esse have gotten used to é que você se acostumou. Então, existem 3 variações que eu não vou entrar agora aqui com vocês, porque não é o objetivo desse vídeo. Mas se você quiser, coloque aí nos comentários e eu faço um vídeo relativo a isso, que é sobre o used to. Você tem used to, você tem be used to e você tem get used to. No caso aqui, o Dave está se referindo a algo que eles se acostumaram
ao longo dos anos, que é viver essa vida, né, desregrada, de muita gastação. So, you've gotten used to, quer dizer o seguinte, you've gotten used to spending like you're in Congress. You've gotten used to spending like you're in Congress. Então, vocês se acostumaram, to get used to, é se acostumar. You've gotten used to spending. Vocês se acostumaram a gastar como se vocês estivessem no Congresso. You've gotten used like you're spending like you're in Congress. Do you spend like you're in Congress? Você gasta como se estivesse no Congresso americano, como se você fosse um político com vários assistentes e uma série de coisas. To get used to spending like you're in Congress. So you've gotten used to spending like you're in Congress. Vocês se acostumaram a gastar como se estivessem no Congresso, como se o dinheiro fosse público, como se o dinheiro não fosse de vocês. E na verdade não é. O dinheiro é deles. Right. This is going to be very emotional for you, and you're going to have to look at it through that lens and through a spiritual lens, or you're not going to make it. Fala que vai ser muito emocional para eles, vai tocar muito. E decisões financeiras não são decisões que você toma por tomar, são decisões emocionais. Então, às vezes tem gente que gasta porque tem alguma falta, tem alguma coisa que precisa preencher, né, e outros porque querem ter aquilo que nunca tiveram. Tem uma série de definições para isso. Eu não sou psicólogo, então não vou entrar nesse mérito, mas ele fala que é muito emocional. Então, decisões financeiras são emocionais. You're going to have to not care what anyone thinks, including each other, because you're not going to spend any money on anything ever. Ele fala, você vai ter que se desapegar, porque você não vai gastar nada que não seja estritamente necessário. Você não vai ligar para a opinião dos outros. You're gonna have to not care. Você não vai ligar para a opinião das pessoas sobre o que vai acontecer com vocês. Like you've been spending, let's pretend you're making 210, and I know you just got married, but let's pretend you've been doing this as a couple as you went along. You've been making 210, spending 310. I'm getting ready to put you on 30. Então ele fala, I'm getting ready to put you on 30. Quer dizer, ele vai baixar bastante o poder aquisitivo dos dois, para que eles possam se organizar e pagar a dívida. Okay. You're not going to see the inside of a restaurant unless it's your extra job, or You're not going to sit inside of a restaurant unless that's your extra job. Então ele fala, você não vai sentar no restaurante a não ser que seja o seu próprio emprego extra. Então, a não ser que você esteja trabalhando no restaurante. Mas, other than that, quer dizer, unless it's your extra job. Então, se não for isso, esquece restaurante. you're waiting on some of the people you work with during the day. Quer dizer, you're waiting on some of the people you work during the day. Quer dizer, você vai atender, a não ser que você vá atender as pessoas no restaurante. Então, esquece restaurante como freguês. Você não vai entrar em restaurante como freguês, a não ser que você queira trabalhar lá. Okay. This is how humbling this is going to be. Quite. It's going to crush a lot of crap in your soul that caused you to do this. So the bad news is it's going to be really rough. The good news is it's going to be great for you guys relationally, spiritually, and financially. Ele fala, a notícia ruim é que vai ser pesado para vocês nesse sentido, mas a boa é que vocês vão poder melhorar com o relacionamento de vocês, aquilo que vocês desejam fazer para o futuro. Vocês vão se reorganizar financeiramente para voltar a viver saudavelmente. Porque não é saudável ter uma dívida de $1 milhão. But you're not going to make the financial unless you make the relational and the spiritual move. Because I know you guys because I was you guys. This is exactly what I did. E aí o Dave fala, I know you guys because I was you guys. Então ele fala, eu sei, eu conheço vocês porque eu fui assim. Né? Eu fui igual a vocês. Então ele também passou por problemas financeiros, acredito, semelhantes a esses aí. Então ele tinha também essa visão de que gastar seria mais importante do que poupar e se organizar financeiramente. It's exactly what I did in my 20s. It's exactly what I did in my 20s. Ele fala, exatamente o que eu fiz nos meus 20 anos de idade. Bought and purchased a lifestyle that was 5 to 10x what I had. Bought and purchased a lifestyle that was 5 to 10x what I had. Então, ele comprava, né, coisas que eram 5, 10 vezes mais do que ele tinha. Então, essa conta não fechava. Mas ele tinha 20 anos, então era jovem. Channing do marido já
ela 29, ele com 32, fica mais pesado. And it was all because of crap inside of me that caused me to do that. All because of the crap inside of me that caused me to do that. Então, por causa da porcaria que eu tinha dentro de mim, para não dizer uma palavra feia, a porcaria que ele tinha dentro dele, que causava esse problema, né? Causava essa compulsão de gastar mais do que poderia. Right. And all of that has to be destroyed to fix it. I'm warning you what's coming, okay? I'm warning you what's coming. Então, eu tô te avisando sobre o que vem por aí. I'm warning you what's coming. This is not a math problem. It's not a math problem. Então, não é um problema de matemática. É um problema emocional. Um problema que eles têm que lidar de outra maneira para que dê certo. The math problem is the symptom. The problem is what's going on inside of you guys. So, the math problem is the symptom. Então, o problema matemático é o sintoma do problema. O que resolve é o que está dentro deles. what's the home worth? So, what's the home worth? Que é o valor da casa que eles têm. Eles estão pagando lá mortgage. Lembra que a gente falou? Então, ele pergunta, qual é o valor da casa? What's the home worth? E vocês vão ver que ela não entende primeiro o que ele fala, tá vendo? Também pode acontecer. É normal isso. What's the home life, you said? No, what is your home worth? Você vê que ela, what's the home life? Ela entende alguma coisa mais ou menos parecida com isso, né? Ele fala, não, what's the home worth? Eles estão falando no telefone também, isso também pode criar um pouquinho de dificuldade. Oh, my home worth. Oh, I think that, let's see, according to Zillow, the home is worth about $300,000. The home is worth about $300,000. Então, o valor da casa é 300 mil. Mas o Dave fala que ele não gosta de usar a casa, ele usa a casa como último recurso. Então, não cobre tudo, talvez perder a casa não seja inteligente. I always sell the home as the last resort unless it's the problem, and it's not the problem here. Então, ele fala, always sell the house as the last resort. Então, quando é o último recurso, ele vende a casa. Não é o caso aqui. You probably may need to sell a car. Ele fala, you may have to sell the car. You may. Dá uma olhada no may, que é bem interessante também. Outro modal verb, assim como should. Alright, you may. May é possibilidade. Sempre indica a ideia de possibilidade. Pode indicar a ideia de permissão também, quando você faz uma pergunta. For example, may I help you? Que é muito comum em lojas, né? Posso ajudar você? Mas no caso aqui que o Dave fala, ele fala you may. Então é uma possibilidade. You may have to sell the car. Dá uma olhada aqui. You probably may need to sell the car. Right? You probably may need to sell a car. Então você provavelmente pode precisar vender um carro. Vender o carro, no caso, né? Sell the car. Então, may need, você pode precisar. Não é o caso agora. Not gonna rush to do that. Então ele fala, não vou te apressar a fazer isso. Not gonna rush to do that. Então ele fala, veja que como ele está usando a linguagem falada, ele fala not gonna rush, ele fala I'm not. Muito comum isso também no inglês nativo, né? Assim como nós. A gente não usa pronomes toda hora. Então ele fala not gonna rush to do that. Então não vou te apressar a fazer isso. You may need to sell a car. E aqui outros exemplos com may. They may come by car. Pode ser que eles venham de carro. May come by car. Maybe they will come by car. Talvez eles venham de carro. They might be at home. May and might são similares praticamente em inglês. Então a gente utiliza no inglês nativo, eles são utilizados intercambiavelmente sem problema nenhum. They might be at home, quer dizer, eles podem estar em casa. They may be at home, seria a mesma coisa. Maybe they are at home. If we don't hurry, we could be late. Could é uma outra possibilidade também para ser usado no lugar de may e no lugar de might. Seria possibilidade também. If we don't hurry, we could be late. Quer dizer, se a gente não se apressar, a gente pode se atrasar. Então, maybe we will be late. Então, seja que em inglês, tem, assim como em português, tem várias possibilidades para você dizer a mesma coisa. You may, you might, you could. Alright? Let's get back to the video. Where you go from really living what we call in Tennessee high on the hog. Alright, so high on the hog indicates something is luxurious or someone is affluent. Então indica que alguma coisa é cara, né? Uma coisa de muito luxo, ou alguém é muito rico. Affluent é um similar para rich, tá? Então high on the hog, você tem aqui essa ideia de
They've been living pretty high on the hog since they won the lottery. Então eles têm vivido um padrão de vida bem alto, high on the hog, since they won the lottery, desde que eles ganharam na loteria. So they've been living pretty high on the hog. Então é uma expressão que vem lá do Tennessee, que o Dave utiliza muito, porque ele é de lá. Então, if you have been living high on the hog, você tem vivido financeiramente muito bem. Have you been living high on the hog? What about you? Tell me in the comments. Diz aí nos comentários se você está vivendo uma vida boa financeiramente. Espero que sim. Hope you are. So, they've been living pretty high on the hog. She's been living the bling life since she moved to LA. Eu trouxe essa outra expressão aqui, the bling life, que é uma expressão também relacionada a essa vida de grana, de status financeiro, é a bling life. So she's been living the bling life since she moved to LA. Quer dizer, ela tem vivido essa vida de status financeiro alto padrão financeiro, desde que se mudou para LA. LA, Los Angeles, California. She's been living the bling life since she moved to LA. You're going to be living beans and rice and beans. Beans and rice and beans. É o oposto da high on the hog. Então, beans and rice and beans é o oposto. É viver uma vida mais humilde, tranquila, financeiramente, sem gastar muito. Beans and rice and beans. É o nosso arroz e feijão. Né? Beans and rice and beans. Your friends are going to think you've lost your mind. Lose one's mind. É você perder a cabeça, né? Você ficar doido, maluco, crazy. To go crazy. To lose one's mind. O exemplo que eu trouxe aqui para vocês é esse. She's gonna drop that job offer at a high-tech company in order to become an entrepreneur. Has she lost her mind? Então, o que seria isso? Ela vai drop that job. O que seria? Ela vai deixar aquele emprego. Drop something. Quando você drop something, quando você deixa alguma coisa. Ou você deixa cair, to drop the glass, deixar o copo cair, ou dizer não para alguma coisa. She's gonna drop that job offer. Então ela vai deixar aquela oferta de emprego, ela vai recusar aquela oferta de emprego at a high-tech company, quer dizer, numa empresa de alta tecnologia, in order to become an entrepreneur. Então aqui, in order to, né, para alguma coisa, no sentido de, né, para virar uma empreendedora, entrepreneur, né? Entrepreneur é essa palavra bonita, quer dizer, empreendedor ou empreendedora, right? In order to become an entrepreneur. Has she lost her mind? Então ela perdeu a cabeça, ela está completamente louca, né? Porque ela vai dizer não para aquela oferta de emprego numa empresa grande para virar empreendedora. Às vezes não é, né? Às vezes é o que ela quer, é o que dá certo na vida, é o que ela deixa feliz, então é o que vale a pena. Nem sempre you are losing your mind when you're following your dreams. Nem sempre você está perdendo a cabeça, você está ficando doido quando você está seguindo seus sonhos. Às vezes você está muito mais lúcido que muita gente por aí. So, to lose one's mind. Yeah, and we live with my parents now. After we got married, they offered us to stay with them to help us, with transitioning to new life, which has definitely been helpful. Renting out the Who's condo. living in your house? So I put my condo up for rent when I got engaged because I knew I wanted to save money for the wedding before we got married. So I had a renter in there the last year, actually looking for another renter. Lease ends in a month. Oh, well, just sell it then. I thought you lived in it. No, we don't live in it. Oh, just sell it and put the $90,000 on your debt snowball. Yeah. Aí uma surpresa, eles não moram na casa em que eles estão pagando. É uma outra, na minha cabeça, aí já é um pouco mais doido ainda. Aí é lose their mind completely. Eles moram com os pais dela ou dele. Agora eu não me recordo, mas então eles não estão morando na casa que eles estão pagando a mortgage. E aí o Dave fala, então vende a casa. Né? Já que vocês não estão usando a casa, vende a casa. Então ele termina aí dando esse último conselho para ele. Okay. Yeah, you don't need it. You're not going to move in it. You don't need to own it. No, we're never going to live in it. It was one of those. Yeah. That was my first baby. That's okay. So now Yeah, it's gone. It's gone now. You need the $90,000 to get a jump start on the rest of this. So, E ele fala, you need $9,000 to get a jump start ahead. Então vocês precisam dessa grana, né? Esses $9,000 aí, esses 9 mil, 90 mil, não sei, para dar o início, para dar o primeiro passo que vocês precisam fazer para melhorar a vida financeira de vocês. E aí,
ele termina o vídeo. Beleza? Então, galera, esse aí é o primeiro react aqui do canal. Espero que você tenha gostado. I hope you have liked this react. If you have come this far, se você viu o vídeo até aqui, eu sei que foi um vídeo longo, porque eu queria mostrar várias expressões, várias possibilidades de vocabulário. If you have made it this far, se você chegou até aqui, eu vou deixar aqui de presente para você esse QR Code que está aparecendo na tua tela agora, que vai te levar para um outro vídeo que eu não deixo aberto aqui no YouTube. É um vídeo em que eu conto é uma aula em que eu conto uma história, e gravei essa história, eu gravei essa história na época do COVID, na época da Covid, na época da pandemia. Deixo aqui como bônus para você, right? If you have made it this far to the video, se você chegou até aqui, você ganha esse presente aí que eu tô deixando no vídeo para você. Acesse esse QR Code e, se pintar dúvida, deixa aqui nos comentários. Se quiser fazer alguma pergunta, se quiser não entender alguma coisa, fica à vontade, eu respondo todos os comentários. É um prazer de um professor é quando o aluno tem dúvida. Se o aluno não tem dúvida é porque alguma coisa está errada. Na minha opinião, é por aí. So, if you have any questions, please drop your questions below and tell me in the comments. Então deixa aí suas perguntas, suas dúvidas, elogios. Se não gostou do vídeo, também fala o que não gostou. And that's it, alright? E por último, compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai gostar desses termos aí financeiros, pessoas que trabalham nessa área, que de repente querem tentar uma oportunidade lá fora e precisam do inglês para isso. Então compartilhe com essa galera também, ou qualquer pessoa que goste de inglês, que você ache que vai se interessar por esse tipo de conteúdo, vai? Ajudem esse canal aqui a crescer, porque o objetivo é que a gente cresça e você também cresça no seu inglês e que seja bom para todo mundo. That's it. That's what I want for everyone. Everyone to be happy and doing what they do best and doing what they love. That's what the world needs most. Alright, guys? So thank you for coming here. Não se esqueça, se você chegou até aqui, dá uma olhada nesse QR Code e tira uma foto dele. Você vai chegar direto aí à próxima aula, que eu não deixo aberta aqui no YouTube, uma aula especial, só para quem chegou até o final desse vídeo. Alright? Thank you for watching. Thank you very much for watching. Muito obrigado por assistir. And I'll see you next time. Take care.